A paz do Senhor, amados irmãos, estamos, portanto, continuando o nosso estudo desta quarta-feira no livro de Mateus e vamos estar lendo, portanto, no capítulo 15, do verso 21 em diante, que diz assim: Então partiu Jesus dali e retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Muito bem, amados, nós vamos ver aqui no capítulo 15 de Mateus, dos versos 21 em diante, nós vemos que quando Jesus, ele depois de conversar e dar essa lição de caráter nos fariseus e nos escribas, ele, portanto, se retira para a região de Tiro e de Sidom. Portanto, já era uma região circunvizinha de Israel. E nós vamos notar aqui que quando ele começa a passar por ali, uma mulher daquela região, ela se aproxima de Jesus. Ela se aproxima de Jesus e ela, portanto, ela chega na presença de Jesus Cristo. Ela se humilha, primeiramente, porque nós vemos o que ela fala aqui neste versículo 22. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha mulher está horrivelmente endemoninhada. E nós vemos aqui que essa passagem bíblica se refere que a mulher era de origem cananeia. Nós vemos, portanto, uma coisa interessantíssima na lei, lá no livro de Gênesis, quando Isaac dá uma ordem para Jacó, e ele fala para que ele não tomasse mulher dentre as filhas de Canaã. Você vê que desde aquele tempo havia uma separação. O mandamento era, em hebraico, era Lo tikah isha mi benot Canaan. E é justamente isso. Não tomarás para ti mulher dentre as filhas de Canaã. Mas mesmo assim, você vê que desde aquela época a lei não permitia que houvesse vamos dizer, essa comunhão entre as mulheres de Canaã, por causa dos costumes da terra, que nós vemos que perverteram Esaú. Mas, no caso aqui, essa mulher, ela faz uma coisa inédita em Israel. Vamos continuar um pouco mais. E diz assim: Contudo, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos vieram e lhe rogaram, dizendo: Manda embora, porque vem clamando atrás de nós. Então nós vemos que Jesus Cristo estava apenas, nesse momento aqui, mostrando para eles as dimensões da lei. E mesmo assim, irmãos, ele explica aqui muito claramente para esta mulher a seguinte coisa. Vamos ver aqui. Ele, porém, respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez, é importante nós notarmos isso aqui, que o mandato de Cristo, segundo o Evangelho, preste bem atenção para isso, ele veio como Messias para Israel.
o mandato dele era para ele fosse ajuntar as ovelhas perdidas de Israel. Por mais que nós temos visto que dentro das parábolas ele faz referência aos gentios, muitas vezes, especialmente em casos inéditos como esse. Porque nós vemos aqui o que acontece, e é uma coisa maravilhosa o que acontece. Essa mulher, ela fala da seguinte maneira, vamos ver aqui. Então ela veio e adorou-o, dizendo: socorre-me. E vemos aqui que, mais uma vez, ela não desiste. Ela chega na presença do Senhor. Primeiramente, ela adora ao Senhor. Ela sabia com quem ela estava falando. Porque as obras que Jesus Cristo fazia eram obras do Espírito Santo. Preste bem atenção para isso. Ele, Cristo, operava dentro do mandato de Deus, e as obras que ele fazia eram obras do Espírito Santo. Portanto, não havia dúvida, mediante as obras que ele fazia entre o povo, e que ele fosse, na realidade, o Filho de Deus. E ela então reconheceu isso, e ela adora o Senhor, e ela clama a Ele: por favor, socorre-me. Eu quero dizer uma coisa para você, que é muito importante você conhecer ou reconhecer o poder da oração. Quando você se apresenta na presença do Senhor e você o adora, você então agora, você implora Ele por ajuda, e não é essa inversão de valores que nós temos visto, essa meninice espiritual de muitas pessoas que em oração ou em pregação eles se acham que podem mandar no Senhor. E é isso que eu tenho, isso é meu, e não sei o que, e o Senhor vai fazer, como se Deus fosse um empregado. Mas ela aqui, ela reconhece o poderio de Deus, e ela então o adora, aleluia, dizendo: Senhor, socorre-me. O Senhor, portanto, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mais uma vez o Senhor, ele fala com ela de uma maneira muito dura, até parece assim um pouco insensível. Mas ela, porque o cachorro é um animal impuro, e naquela hora ali ela continua da seguinte maneira, e o que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. Portanto, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o poder da fé é uma coisa inédita. O poder da fé, ele abre caminhos. E aqui nós vemos que essa mulher, a fé dela, primeiro, da maneira como ela se humilhou na presença de Deus, da maneira como ela se dirigiu ao Senhor, e depois ainda, ela se humilha mais ainda, se comparando com o cachorro e dizendo: Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aqui, portanto, o Senhor reconhece a fé dela. Portanto, a fé é uma coisa importantíssima para
aquele que crê. E então o Senhor ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como tu queres. É muito importante nós termos essa habilidade, ou começarmos a exercitar essa habilidade e a maneira como nós nos dirigimos ao nosso Deus. É muito importante nós reconhecermos que Ele é Senhor e que a vontade dEle é soberana. Deus é soberano. Mas mesmo na soberanidade de Deus, Ele pode se agradar de ti e pode conceder os desejos do teu coração. E nesse caso nós vemos que o que esta mulher pedia não era uma coisa egoísta, não era para o seu bem próprio, e sim para que a sua filha fosse liberta, porque ela estava sobremaneira, demasiadamente endemoninhada. E nós precisamos entender isso, reconhecer que quando nós pedimos uma coisa que está na vontade de Deus e a nossa fé é testada, nós vemos que várias coisas acontecem aqui no decorrer desta passagem bíblica. O Senhor não responde para ela, ela continuou perseguindo ele, clamando, ao ponto de seus discípulos disseram: ó Senhor, manda ela embora então. Se tu não vai ajudar ela, manda ela embora, porque ela está vindo atrás da gente. E o Senhor manda ela embora. Ela não vai. E continua, e o Senhor então reconhece a fé dela. E aqui, portanto, nós vemos essa coisa maravilhosa que acontece. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Portanto, esse tipo de endemoniamento é um tipo de doença espiritual e causa também doença na carne. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e lhos puseram aos pés, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Eu quero que você entenda uma coisa, e eu quero chamar a atenção para uma passagem bíblica que ocorre ali em Mateus capítulo 12. Nós estudamos isso algumas aulas atrás, e nós vemos que o Senhor, ele fala para aqueles homens, escribas e fariseus, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um pecado imperdoável. Por quê? Porque as obras que Jesus faz eram feitas através do Espírito Santo de Deus. Aquilo que ele havia feito ali, curou a mão daqueles homens, curou todos os doentes na sinagoga, ele fez o bem nos sábados, ele expulsou aquele jovem, aquele demônio daquele jovem. Tudo isso foi feito, e os escribas e fariseus disseram: ele faz isso através do poder de Belzebu. Ele falou: cuidado, porque as obras que ele faz, os sinais que Jesus fez, tudo aquilo que era não somente como prova que ele é o Messias, mas também glorificava o nome de Deus, essas obras eram feitas através do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus, para nós não blasfemarmos contra o Espírito Santo.
atribuindo aquilo que é obra do Espírito Santo para um ser maligno. Continuando um pouco mais. E vemos aqui que, fundamentalmente, estes homens e mulheres glorificavam o Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Portanto, aqui nós vemos não somente a compaixão de Cristo, mas a preocupação dele com o bem-estar daquele povo. Aquele povo veio ali ouvir a palavra de Deus. Aquele povo veio ali ser curado. Ele veio ali louvar a Deus. E nós vemos que Jesus ele se depara com a situação real que eles estavam vivendo. Há 3 dias que eles não comiam direito, não bebiam. E vamos ver aqui um pouco mais adiante. Disseram-lhe os discípulos: donde nos viriam num deserto tantos pães para fartar tamanha multidão? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque eu me lembro de uma passagem bíblica, logo no começo do livro de Mateus, quando Jesus estava no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, e o diabo, Satanás, diz para ele: olha, se tens fome, ou se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E uma coisa maravilhosa, Jesus fala, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós vamos ver exatamente isso aqui. É que esse povo já estava há 3 dias buscando a presença de Deus. Há 3 dias eles estavam sendo curados. Há 3 dias eles glorificavam o nome do Deus de Israel. E agora se cumpre a palavra que Jesus fala, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E então aqui o Senhor faz essa maravilhosa pergunta, né? Quantos pães tendes? E o Senhor está fazendo essa pergunta para você hoje. Você que está passando necessidade, você que está passando dificuldades financeiras, dificuldades sociais, dificuldades de saúde. Talvez você não tenha dinheiro. Jesus pergunta: o que você tem? Se você não tem nada, ele faz uma pergunta agora: o que é que você tem? Quantos pães tendes? O que é que você tem? E aqui então os discípulos, eles foram muito objetivos e práticos, e eles vêm aqui: 7 pães e alguns peixinhos. Muito bem. E tendo ordenado ao povo que se sentasse, dando graças, partiu-os e os entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Quero dizer uma coisa para você, que quando nós somos discípulos de Jesus Cristo, e eu tenho visto milagres de multiplicação acontecerem em vários lugares durante o curso do nosso ministério aqui em África e também no Brasil, eu quero dizer uma coisa: quando você coloca aquilo que você tem nas mãos do Senhor, e você diz: Senhor, isso aqui é tudo que eu sou, isso aqui é tudo que eu tenho, apenas poucos pães e poucos peixes, e você entrega, o Senhor pega aquilo e Ele dá graças a Deus por aquilo que Ele tem dado para você, para aquilo que está nas tuas mãos. E agora
o que o Senhor faz? O Senhor pega aquilo que você deu para Ele e agora Ele dá de volta para você. Só que quando Ele dá de volta para você, você então continua dando para muitos outros e a bênção continua multiplicando e vai abençoando você, vai abençoando aqueles que estão depois de você e não para, a bênção continua de uma maneira exponencial. Isso é a verdadeira multiplicação. E eu não estou falando só de pão, não estou falando só de peixe, eu estou falando de tudo aquilo que você é. Se você entregar isso nas mãos de Deus, Deus vai fazer um milagre na tua vida. É a hora de você começar a dedicar a tua vida, dedicar o teu tempo, dedicar os teus alvos, dedicar os teus objetivos ao Senhor. E Ele vai dar de volta para você, que vai poder satisfazer todas as tuas necessidades e daqueles a quem você ministrar. Vamos continuar? Vamos ver aqui. E assim todos comeram e se fartaram. Do que sobrou dos pedaços, levantaram 7 alcofas cheias. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco e foi para os confins de Magadã. Aqui, meus amados irmãos, nós chegamos ao fim do capítulo 15. E é uma coisa muito importante nós podemos entender que aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, se nós entregarmos nas mãos do Senhor, Ele pode multiplicar. O que muitas pessoas esperam de Deus é justamente o oposto. Eles querem uma multiplicação primeiro. Ah, Senhor Deus, eu vou te servir quando eu tiver 1 milhão de randes no banco, 1 milhão de reais aqui, e eu puder ter a minha vida financeira estável, e a minha mãe estiver aposentada, e o meu avô estiver aposentado, e isso, e aquilo outro. E Deus não está interessado nisso. O que Deus está interessado é naquilo que você tem agora. O que importa para a tua vida é o hoje. O que é que você tem hoje? O que é que você pode oferecer para Deus hoje? É uma decisão para o resto da tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Lembre-se daquela passagem bíblica que diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. É porque poucos é que colocam na mão do Senhor aquilo que eles têm. E aí o Senhor pode dar graça. Então nós vemos aqui esses 2 episódios. Uma mulher cananeia, uma mulher que desde Isaac ela foi rejeitada. Desde Abraão, quando Abraão mandou Eleazar buscar uma mulher. Não quero mulher cananeia para o meu filho. E assim também foi a ordem. Mas mesmo assim, uma mulher cananeia, uma mulher rejeitada, uma mulher que não era digna, ela se humilhou, ela adorou, e ela clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua fé. E grande foi o milagre. O Senhor faz essa pergunta para você hoje. Quantos pães vocês têm? O que você tem nas tuas mãos que você pode oferecer para o Senhor? Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de decisões na tua vida. É a hora de você começar a tomar uma decisão na sua vida, para que a sua vida comece a ser transformada. É uma grande jornada que você tem pela frente, mas é a hora de começar a adorar, a confessar as nossas falhas, a confessar
o nosso estado, confessar as situações que nós estamos vivendo, adorarmos ao Senhor, clamarmos por socorro, e Ele vai ter compaixão de nós. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que a graça do Senhor possa alcançar você neste dia, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa encher a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por todos os que estão enfermos, todos os que estão convalescendo, você que está passando por uma dificuldade financeira ou física ou de saúde. Vamos estar orando por você agora. Feche seus olhos. Pai Santo que estás nos céus, eu dou-te graças, Senhor, porque o teu povo escuta a tua voz. As tuas ovelhas conhecem a tua voz. Senhor Deus, eu clamo pela vida deles, Senhor, que eles sejam transformados. Senhor, nós clamamos a Ti, que se for da Tua vontade, que Tu venhas curar o Teu povo, que essa enfermidade não tenha poder em nossas casas. Eu dou-te graças, Senhor Deus, pelas bênçãos que recebemos. Dou-te graças, Senhor Deus, pela provisão, pelo livramento que tens dado ao Teu povo. Livra-nos, Senhor Deus, do pecado. Livra-nos da tentação e da morte. Livra-nos do sofrimento, Senhor. Venha estar conosco, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe até esta sexta-feira. Amém.